Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Obrigada por vocês estarem aqui conosco no horário do almoço. Eu quero dar as boas-vindas para todos e falar qual é o objetivo desse encontro, que é justamente falar um pouquinho do mercado imobiliário na prática, com uma pessoa que é especialista, ainda mais que a gente sabe que o mercado imobiliário ele é muito dinâmico, né? Inclusive, a gente sabe que existiram algumas alterações aí em Minha Casa Minha Vida, recentes, né? Então, a gente sempre tem que estar ligado com quem sabe e vivencia isso, né? Meu nome é Clarissa, eu sou proprietária da Advoclass, treinamentos e capacitação profissional e também da Advocacia Rodella. E eu agradeço também a Maíne, que é minha amiga e parceira nesse projeto. Passo agora a palavra para a Maíne, então. Bom dia, obrigada a todos que estão nos acompanhando. Eu sou a Maíne, sou advogada na área de Direito de Família e estou começando aqui esse projeto do podcast, junto com a Clarissa, com o objetivo da gente trazer informações de forma leve e descomplicada para ajudar vocês a verem como aplicar o direito no dia a dia, de tantas coisas que acontecem no decorrer aí da nossa vida, que a gente consegue ver a aplicação do direito. Hoje nós estamos aqui com um convidado, que é o Carlos Pontes, que é gestor comercial e trabalha com planejamento e desenvolvimento imobiliário. Obrigada por ter aceito o convite para participar aqui do nosso podcast e gostaria de pedir para você comentar um pouco sobre o seu trabalho, sobre a sua experiência. Olá, obrigado pelo convite. Eu sou o Carlos, há 17 anos eu venho trabalhando, eu iniciei como corretor de imóveis e de lá para cá eu vim desenvolvendo um trabalho e especialmente na área de gestão de projetos, gestão de pessoas, né? Então eu consegui desenvolver um bom trabalho até agora e eu montei uma empresa justamente para fazer isso, que é a CP Gestão Planejamentos Imobiliários. Hoje, por exemplo, eu faço gestão de um empreendimento que são casas, uma vila, mas eu já fiz bastante trabalho em relação a essa parte de gestão comercial mesmo, em loteamento, em apartamentos também, é bem dinâmico aí. E eu quero aproveitar aqui também, eu aprender mais e que eu puder passar para vocês, estou à disposição. Ótimo, Carlos. Nós começaremos o podcast conversando sobre como as boas práticas quanto ao meio ambiente, a governança corporativa e o quesito social geram impactos positivos na sociedade e estão cada vez mais presentes no mundo dos negócios e não seria diferente no mercado imobiliário. Clarissa, você gostaria de comentar um pouco com a gente sobre esse assunto? Sim, vamos lá. Então, Maíne, é assim, realmente o mercado imobiliário ele está ali alinhado com os demais mercados, né? A gente vê aí a questão do ISD, ou abrasileirando, seria o ASG, que fala sobre o meio ambiente, a parte social das empresas, a parte de governança corporativa também, né? E isso, além de trazer esses impactos positivos para a sociedade, e tornar também o negócio mais eficiente, traz o quê? Um diferencial competitivo para investidores, né? Então, isso também é algo que precisa ser olhado pelos empresários, né? Acho que a gente tem aí algumas experiências, né, Carlos, em relação a isso, e eu vou passar para você a palavra para você falar um pouquinho disso, depois a gente volta ainda dentro desse tópico para falarmos um pouquinho das atualidades, tendências, que tem a ver também com o ESG. Legal. Essa questão do ESG, né, é uma coisa bem interessante, porque eu tenho acompanhado de perto direto com os incorporadores, loteadores, e é uma coisa assim que você vê que cada vez mais eles estão se atualizando e buscando estar dentro das normas, regras e etc. O que acontece? As incorporadoras hoje, né, por exemplo, você tem que seguir as regras da lei, seja incorporação ou loteamento. Quando você coloca ali no loteamento lei 6766, ela te coloca uma série de coisas que a parte ambiental é muito importante. Então,
é muito forte isso, né? Então, você tem que desenvolver um projeto pensando nisso, o aproveitamento daquela área direcionado para essa questão ambiental. E ter a qualidade de vida também, né? Que aquilo ali é muito importante. Que é onde entra a parte social, que você acaba... Estou falando de loteamento, mas isso traz também para a incorporação, que é bem importante. Porque a partir do momento que você faz prédios ou vilas e dentro desse projeto tem uma área verde, as pessoas procuram fazer o quê? Viver isso no dia a dia. Tem gente que pratica esporte, corre, ou a parte do lazer mesmo, em relação à caminhada simples, convivência, tá no dia a dia um com o outro ali, fazer um churrasco, tá? Simples assim. Então, essa parte social, juntando com o meio ambiente, hoje é uma procura muito grande, e essa geração de hoje tem muito esse cuidado, né, para trazer isso para dentro de casa. E, claro, uma incorporadora, quando vai fazer um projeto, ela tem existe todo um processo. Ela tem que fazer toda essa parte da governança corporativa, ela tem que fazer o quê? Ela tem que pensar naquilo que ela vai entregar e escrever os processos para que o passo a passo seja cumprido e seja entregue. O consumidor final ele vai receber, né? Aí nós temos aqui as meninas são advogadas e isso é muito importante. E as pessoas estão cobrando cada vez mais essa qualidade de vida, meio ambiente, parte social e também essas normas e regras da governança corporativa que vem só ajudando aí com os processos cada vez mais. Sim, Carlos. E o que vocês veem sobre as empresas que seguem, que observam essas regras, aos olhos dos consumidores, adquirentes aí dos imóveis, já estão sendo mais valorizadas, olhado com mais atenção para essas empresas? Priorizam os empreendimentos que seguem essas regras? Sim, com certeza. Antigamente a gente sabe que o fator preço era aquilo que ainda né, claro, que determinava a compra. Mas, hoje em dia, a reputação de uma empresa, inclusive na parte de meio ambiente, social e a parte de governança corporativa, ela é muito importante, né? Porque você, até mesmo, imagina você comprar um imóvel na planta, que você não está vendo, e você comprar de uma empresa que não tem boa reputação, né? Então, lembrando que todas essas, tanto o meio ambiente, a parte social, a parte de governança corporativa, existem dados, existem métricas, né, para serem verificadas. Então, assim, são medidas, né? Então, por que isso tudo é medido? Para que a gente consiga saber em que pé está também cada uma das empresas e ver o que está funcionando, aquilo que não está funcionando, e sempre avançando nesse sentido, até porque tudo isso é feito para quem? Para pessoas, né? A moradia é feita para pessoas, se for, sei lá, um projeto comercial também é feito para pessoas, tudo é para pessoas, é a razão de tudo, né? Então, eu vejo dessa maneira, eu acredito sim que exista uma conscientização maior dos consumidores também. Eu também acredito. A incorporadora isso já vem... É uma mão de duas vias, né? Vem a incorporadora seguindo as normas, as regras, e ao mesmo tempo vem as pessoas, elas vêm cobrando isso, né? Então, eu mesmo vou adquirir um apartamento, uma casa, um lote, sei lá. Eu penso muito na questão do convívio, da parte ambiental, né? Voltando aqui de novo, essa parte social e toda a governança, a organização do negócio. Uhum. Isso é importante, porque se a incorporadora ou a loteadora, a empresa lá, a instituição, não pensar de uma maneira adequada, ela vai acontecer o quê? Ela vai entregar um produto que ela vai vender? Vai, mas, não com aquela velocidade, com aquela força. Por quê? Porque estou pensando na parte financeira ali, na venda do produto, mas trazendo para o consumidor, ele vai cobrar essa questão aqui. Eu vou comprar esse produto porque ele agrega a minha família, ele resolve o meu problema, né? Eu tenho um problema ali e eu quero uma solução. Então, a incorporadora ela tem que trazer isso, né? Então, a partir do momento que ela vai levar isso para os corretores, ela tem que apresentar isso aí, porque a hora que ele for passar, porque o corretor é a ponta, ele vai fazer o elo lá com o consumidor. E a partir do momento que ele entendeu isso, esses processos todos,
da parte da governança, ele vai direcionar isso e a pessoa vai receber. E, claro, vai passar toda a credibilidade também, né? A questão da empresa, uma empresa idônea, tudo isso daí faz parte. Né? Então, hoje, pensando na parte ambiental, né, a gente está falando, tem os métodos construtivos hoje, ele mudou e vem cada vez mudando mais. Na né? Minha casa, eu fiz tijolinho comum, não faço mais isso. Né? Hoje, o pedreiro, para ir lá quebrar um negócio, ele fica bravo comigo. Por quê? Porque é muito duro, né? Não há necessidade, mas existe uma cultura. Meu pai fez assim, meu sogro fez assim, o meu avô fez assim. Então, hoje não mais, né? Hoje existe os métodos construtivos aí a seco, né? Que a gente fala que quase não utiliza água, que é steel frame, wood frame. Então, uma série de coisas que vem ajudando aí e é muito mais rápido e prático. Só que também existe uma questão cultural. Lá fora, Estados Unidos, é muito comum existir esse tipo de construção. Só que aqui já ainda existe uma certa resistência. Quando a pessoa ela tem, de alguma maneira, ela teve um conhecimento, ela chegou, sei lá, passar um final de semana numa casa assim, ela vai entender que é uma casa comum, né? Não tem nada de diferente. E aí acaba adquirindo isso, fala, nossa, né, achei que era né, um bicho de sete cabeças, mas na verdade não é. Então, isso também vem trazendo para a parte do meio ambiente, porque a questão de resíduo industrial, aquela coisa de tijolo, entulho, aquilo ali, as empresas ela têm que ter todo um descarte e tem que direcionar para algum lugar, para a coisa ficar adequada, ficar certa, não jogar de qualquer jeito, que aí entra na questão da credibilidade da empresa. Então, a empresa ela tem que estar adequada para tudo isso daí, para receber o material, né? Faz a obra e vai ter o descarte. No caso aqui do steel frame que eu estou falando, o descarte é bem pequeno e isso ajuda bastante aqui. Né? Tem outros módulos também, o wood frame é a mesma coisa, segue na mesma linha. Sim, só complementando essa parte de atualidades, tendências, métodos construtivos, né, os sistemas construtivos, realmente, assim, a gente vê, aqui no Brasil, não sei, mas a parte de wood frame a gente vê bastante no sul do país, né, até por conta de conforto térmico. E o que eu vejo também de bacana é que essa questão do valor agregado ao produto é interessante por conta também, o Carlos ressaltou a questão do meio ambiente, tem a parte social também, a parte da comunidade, porque tem muito menos impacto na comunidade ali que está na vizinhança, né, que está passando por aquela obra, né, porque todo mundo que teve uma obra ao lado da casa sabe como é complicado. Então, eu entendo assim que essa questão de ter maior valor agregado também tem... Por quê que eu estou falando isso? Porque são construções que têm mais conforto térmico, tem as normativas ali que precisam ser observadas também, né, na questão de isolamento acústico. Tem a questão da rapidez. Né? Antes também tinha a questão que, mas construiu rápido e não dá financiamento. Mas hoje em dia dá financiamento, né? É uma expressão, dá ou não dá financiamento? Mas, então agora dá. Tem a questão também da precisão da construção, que eu acho super interessante, porque, vejam, a construção tradicional ela era muito artesanal. Então, sendo artesanal, às vezes elas não tinham aquela lealdade, né? Elas não ficavam compatíveis 100% com o projeto arquitetônico. Né? Então, poxa, não podia fechar uma marcenaria, porque quando chegava no local não estava fiel ao projeto arquitetônico. Né? Quem nunca viu, nossa, essa parede aqui está um pouco torta, essa parede aqui, enfim. Então, eu entendo... e ainda tem a questão, que agora eu me lembrei, que é das infiltrações, né? Acaba não tendo infiltração, umidade. Enfim, eu acho super interessante. E vai ao encontro, justamente, de algo que a gente percebe na sociedade, que existe o quê? Uma escassez de mão de obra. Né? Então, assim, essas empresas que vão aí, que trabalham com light steel frame, wood frame, enfim, elas precisam investir ali na capacitação,
das pessoas que vão operar, dos profissionais, e vem essa industrialização da construção civil, ela acaba vindo como resposta mesmo à escassez da mão de obra que a gente vê hoje em dia. Né? Esse apagão, houve um apagão de mão de obra, até porque são pessoas que nasceram em outra geração, né? Porque é complicado, né? Ali, aquele dia a dia de obra. Né? Então, eu acho que é muito válido. Tem algumas coisas assim, né? Falando da escassez de mão de obra, de uma forma geral, a gente eu tenho sentido falta, pelo menos eu, né, sinto. Não só na construção civil, mas com diversos segmentos aí, né? Como corretor de imóveis, por exemplo, na parte de gestão, né? Teve um amigo que falou, você não conhece um coordenador para indicar? Eu falei, não conheço, né? Ele falou, pode ser um ruinzinho mesmo, é brincadeira, mas Por quê? Porque falta, e as pessoas não estão se qualificando para isso. E é interessante se qualificar para isso, né? O trabalho não vai acabar, vai continuar, você só vai se qualificar, você vai elevar o nível. Então, essa questão da mão de obra, a industrialização na construção civil, né, e trazendo para o mercado imobiliário, isso aqui é muito importante. E as coisas, vem aí o steel frame que, né, querendo ou não, tem que ter uma qualificação também para fazer um trabalho daquele ali. Eu conheci pessoas que estavam fazendo um trabalho e faz um belo trabalho, porém é difícil você ter um ajudante naquela linha ali, por causa de geração, etc. Mas o que acontece? Quando você tem pessoas qualificadas para isso aqui, o produto fica sensacional. Fica, né? Então, está bem atual, tem a questão da infiltração, você falou, é bem simples, né? Uma coisa, o que pode melhorar? A infiltração é uma delas, né? Então, você pode resolver essa questão. Sim, além dessas tendências que vocês explicaram sobre a construção, o que a gente também gostaria de conversar um pouco é sobre as mudanças que têm vindo nas construções de alto padrão e também nas construções mais populares. Por exemplo, a gente tem visto, de alguns anos para cá, muita alteração com relação a áreas de lazer e outras comodidades que os prédios e os loteamentos fechados têm oferecido, e também automação residencial, que tem feito parte dos projetos, possibilitando acessos remotos aos sistemas das casas, como ar-condicionado, cafeteira, dentre várias outras coisas. Vocês têm observado também essas novas tendências, Clarissa? Sim. A gente fala muito em concepção do produto, né? O produto, ele precisa, claro, o Carlos vai falar melhor do que eu sobre isso, sobre o mercado consumidor. Né, o que o mercado consumidor consegue absorver de produto imobiliário. Mas o que eu tenho visto, acho que todo mundo percebe isso. Antigamente, os prédios, por exemplo, eles eram com plantas maiores, porém com pouquíssima opção de lazer. De repente, a gente via ali um salão de festa, um parquinho, algo assim. Hoje em dia, não. Hoje em dia, as pessoas querem essa comodidade de estarem ali próximas, né? Até porque tudo é muito rápido, o tempo das pessoas até se deslocarem a algum lugar, o tempo é escasso, né? Todo mundo quer aproveitar o tempo. Então, assim, hoje são plantas menores, inclusive no Minha Casa Minha Vida, né? Mas o quê? Com área de lazer, né? E quanto mais comodidades tiverem ali, mais o produto fica atrativo. Então, e essa concepção de produto de antigamente para hoje é totalmente diferente, justamente por conta dessas comodidades. É o que eu observo. E você, Carlos? Eu tenho... vamos falar que da pandemia para cá, a gente teve uma mudança muito rápida aí do comportamento do consumidor, né? Então, ficou preso dentro de casa, um apartamento pequeno. Pequeno não, vamos falar aqui um apartamento aí de uns 100 metros quadrados. Aí, não, agora eu só fico dentro de casa, tenho as crianças, tenho o cachorro também, então migra para uma residência, uma casa, tá? Então vai para uma casa. Só que daí chegou uma hora que a casa agora já não é mais o sonho da vida dele, porque tem quintal, tem grama, tem não sei o que, tem isso, aquilo, tem que limpar a piscina, é uma série de coisas que lá no apartamento ele tinha uns confortos e umas comodidades que era bem mais interessante do que a casa. Estou dizendo isso, eu moro numa casa e eu sei a manutenção que dá. Quem mora em apartamento, qual a manutenção? É dentro do apartamento.
fora, aí o condomínio se vira porque você está pagando ali, né, aquela taxa mensalmente lá. Hoje, assim, algumas coisas, independente qual é o perfil, se é Minha Casa Minha Vida, se é um médio, um alto padrão, automação, as pessoas estão buscando isso. É uma geração nova que está antenada, que está online o tempo todo. O mundo está online, então eu vou ficar também. Então, com um aparelho ali que, com simplesmente você falar, acenda a luz, vai acender, vai ligar o ar-condicionado e assim vai. Trazendo de novo aqui para a questão que a gente estava falando daqui das incorporadoras aqui um pouco atrás, hoje os produtos Minha Casa Minha Vida, eles mudou muito a questão. Lá atrás você falava assim, eu entrego o apartamento. E lazer? Não, lazer não vai ter. Hoje não. Hoje tem lazer, aqueles imóveis ali, não são todos, mas boa parte deles são preparados para receber o ar-condicionado, porque lá atrás não tinha o cabeamento adequado, hoje já coloca. Então ficou meio mais interessante. Então esses produtos do Minha Casa Minha Vida, ele vem recebendo algumas coisas que só um produto com um perfil um pouco mais alto, com valor agregado mais alto ali, aí estava recebendo. Hoje não. Hoje essas pessoas também têm, né? Uma tendência de umas casas... O que acontece hoje? Tendência não. As pessoas gostam de morar em casa térrea. Tá? Eu gosto de sobrado. Tem gente que adora sobrado, mas a maioria quer casa térrea. Por quê? Porque eu vou envelhecer, porque minha mãe mora comigo, meu pai, eu tenho problema na coluna, joelho, etc. E cada um tem a sua questão. Hoje tem acontecido muito essas casas receber elevador. Então, isso ali é simples. Vou fazer sobrado. Ok, então vou botar um elevador. Por quê? Porque eu não quero ficar subindo a escada. Então, perfeito. Isso é muito comum, principalmente no sobrado ali. Tem casa que tem um pouco mais, ainda vai para o rooftop, aí fica um pavimento mais alto. Outras, nem tanto. Então, cada uma vai seguir aquilo que... Se fechou a conta, vai ter. E para o cliente, para o consumidor, não é ruim, não tem o bom ou ruim, não estou julgando, não é o bom, não é o ruim. Mas, para mim, essa casa me atende, está dentro das minhas condições. A minha realidade é isso aqui. Perfeito. Aí daqui para cá é um trampolim. Então, adquiri esse, daqui a pouco eu vendo e compro esse daqui. Então, são coisas assim. Automação, elevador. Outra coisa que tem acontecido muito, as pessoas gostam e está acontecendo, a questão da fotovoltaica. Captação da energia solar, você traz isso para uma questão sustentável, né? Então, vem para a questão do meio ambiente de novo. Então, o assunto vai e volta, mas, enfim, é legal porque essa fotovoltaica ela vai trazer a energia, vai trazer mais benefício, mais vantagem para o morador, menos gasto com energia, ele pode aproveitar isso de outras maneiras, com lazer, com N coisas dentro de casa com a família lá. A tendência também tem algumas pessoas que gostam e querem morar em imóveis menores, menos trabalho, menos gente trabalhando dentro de casa. Eu mesmo faço, ou cada um segue no seu modelo, certo? Então, tem uma coisa assim que eu conheço alguns bairros em algumas cidades que tem a questão, eu tenho uma casa lá que custa X milhões e tem 1.200 metros quadrados. Quando morava a mãe, o pai e os 3, 4 filhos, era uma situação. Hoje não é mais. Os filhos já foram embora para outro lugar e ficou o pai e a mãe. Isso quando tem ou o pai ou a mãe já não foi também. E aí foi, eu digo assim, né, já acabou falecendo tal, e vem a questão do síndrome do ninho vazio. Essas pessoas, elas têm que se adequar e elas vão se adequando, porque senão tem... Aí traz uma questão emocional, etc., e atrapalha. Tá? Mas... são tendências, já existe isso, mas cada vez vai mudando, outros momentos mais fortes, outros momentos menos. Né? Hoje tem gente que não quer nem ter carro. A pé eu faço tudo, utilizo o famoso Uber, o táxi, sei lá. Então, cada um segue na sua linha, no seu perfil ali. Sim, e dentro dessa dinâmica, o que a gente observa é que o mercado imobiliário parece que é o que está sempre em mais modificação, evolução, assim, acompanhando a sociedade. O tamanho da família reduziu, o mercado imobiliário já está atento a isso e já lança imóveis menores antes mesmo de observar essa movimentação da sociedade. Hoje, isso é legal porque você percebe que tem gente... eu tenho 2 filhos, tenho 2 meninos, o Pedro e o Joaquim, um de 9 e um de 6, mas tem gente que não quer ter filho. Eu quero ter 3 cachorros.
Ok, então esse empreendimento ele vai ter que estar adequado para receber esses animais, esses pets. Né? Em casa eu tenho 2 cachorros e um gato lá, né? Que é a Nina, a Mel e a Catarina. Então, o que eu estou falando... Por quê? Porque essa é a rotina, Sim. esse é o cotidiano né? da família, ou mesmo que vai morar sozinho, não tem problema, mas ele vai ter um cachorro, alguma coisa assim. Eu participei de um planejamento de um produto que é de uma incorporadora bem importante para o país e bem grande. Eu fui lá em Londrina conhecer e participar do projeto de desenvolvimento do produto lá, e foi um privilégio estar lá. Ali a gente falou dessa questão aí. E o produto que a gente estava fazendo ali é para o público jovem. E o público jovem, quem que é? Eu tenho 50 anos, então corro, nado, pratico algum tipo de esporte. Então é nessa linha. Tem gente de 70 anos que está andando de skate. Então, esse é o público jovem que eles querem. Né? Não estou falando se eu falar do meu pai, é um tiozinho que está, um vozinho que está ali e tal. Mas hoje tem gente com 70 anos que já está, anos-luz na frente aí, né? Então, assim, eu tenho um exemplo muito forte que, infelizmente, está com a gente mais, mas o Abílio Diniz. Então, era um cara que era super ativo e, né, vamos combinar, inteligentíssimo aí, né? Sim, sim. Na hora que você falou, eu lembrei dele na hora. Então, E é interessante, né, que o mercado imobiliário ele consegue vislumbrar aquela necessidade da sociedade, ainda que a concepção do produto ela leve um certo tempo, não, muitas vezes bastante tempo, porque até haver a parceria entre terrenista e incorporador, ou terrenista e loteador, e aí passar por todas as fases de aprovação, em todos os órgãos que são necessários passar, né? Até a gente conseguir fazer tudo isso, muitas vezes pode se levar bastante tempo, né? 2, 3, 4 anos. Né? Muitas vezes as coisas mudaram, porque tudo muda muito rápido hoje em dia, mas ainda assim ainda assim acompanha. Então é muito interessante. Né? Acho que agora a gente podia falar um pouquinho, o que você acha, Má? Sobre ainda complementando, sobre a experiência das pessoas, né, nessas questões das moradias. Pode ser? Sim, claro. Então, assim, acho que vamos pegar o gancho aí daquilo que a gente já estava conversando e falar um pouco, novamente, né, que tudo é para as pessoas. O que é aquilo que o Carlos bem ressaltou, né? Aquela moradia serve para um determinado público, a outra serve para outro público, enfim. Então, hoje em dia, o que é muito visto, o que é muito importante, que se veja, inclusive, é a questão da felicidade mesmo do usuário daquele produto, né? Então, a experiência das pessoas, a gente tem aí as questões de neuroarquitetura, né? E outras, porque a indústria do bem-estar, mundialmente, ela é trilionária, né? Então, essa experiência, eu entendo que precisa ser observada por quem está concebendo o produto. E também, quando a gente fala de um produto que é corporativo, da mesma maneira. Né? Existe um porquê, existe, né, como projetar para, de repente, a gente alcançar uma maior produtividade lá dentro daquele ambiente. Né? Então, eu acho que a gente podia falar um pouquinho sobre isso e fechar com a questão da valorização, né, das edificações que contemplem esses elementos. Eu sou bem suspeito, porque eu gosto muito da questão do ambiente. Né? Se o ambiente não me agrada, eu não me sinto parte daquilo ali. Então, assim como alguns projetos, eu fui fazer a gestão e cheguei lá, eu fazia parte daquele projeto. E para mim isso é sensacional. Então, essa questão que eu fui lá em Londrina, numa incorporadora, eu fiz parte daquilo. Então, eu tenho um apego emocional com essa empresa. Então, e você percebe que as pessoas que trabalham lá é assim também. Então, hoje é muito comum, pessoal, eu estou aqui, daqui a pouco não estou mais, 1 ano aqui, 2 anos ali e tal. Você vai lá, as pessoas estão há 15 anos, há 20 anos, há 18 anos, né? Então, é nessa linha aí. Mas por que não muda? Por quê? Porque a empresa
tem tudo que eu preciso. E o ambiente aqui é sensacional. E é mesmo, porque eu fui lá e eu presenciei isso daí. Então, e isso é uma coisa que eu gosto. Eu sempre fiz isso aí, né? Então, se o sucesso dos produtos que eu coordenei dependeu disso daí, então esse foi um fator importante, então deu certo e eu, né, um vai falar que é sorte, outros vai falar que foi oportunidade e assim vai. Então cada um tem a sua leitura, mas é uma coisa que eu gosto. O ambiente ele traz mexe com a parte emocional. Por quê? Porque eu quero estar lá, eu gosto de estar aqui, então para mim é ótimo. Eu gosto de cozinhar e trago isso para dentro do plantão e eu faço isso lá dentro, cozinho para as pessoas, faço isso. Então existe uma que acontece, tem gestores que ele tem que estar à frente o líder tem que estar à frente do liderado, certo? Mas a um passo, no máximo 2. Se ele tiver 10 passos, não vai funcionar, porque o cara não vai, a pessoa não vai acompanhar ele, certo? Não vai acompanhá-lo. Então, tem que trazer isso para dentro da realidade. E a partir do momento que você está junto ali, que você está fazendo uma coisa, você está cozinhando, você está saindo para fazer um trabalho de rua, no caso do corretor, a gente vai, vamos fazer um trabalho ali naquele bairro ali. A pessoa vai junto, isso traz, eu estou falando na parte corporativa, tá? Mas isso traz para dentro da pessoa um conforto emocional, tem toda uma questão da neurociência ali, então isso, ok. Dentro de casa, eu vou morar no empreendimento, às vezes é simples. Tem uma praça que eu consigo fazer a leitura de um livro, escutar um podcast. Então eu sento ali, o cachorro senta do lado, ou o filho senta aqui, está com a esposa, tá? Então, olha que momento isso daí. Tá? Então, esse momento, hoje, as incorporadoras, não são todas, mas a maioria está entendendo isso e está trazendo isso para dentro dos lares, né? Vamos falar assim. Eu falo família, mas às vezes é uma pessoa só, às vezes duas, ou não sei. Tá? Então, enfim, está lá dentro lá, e a pessoa consegue utilizar isso daí. E essa questão, né, você traz, né, de novo, vem a questão da automatização também, de tudo, e tem gente que adora isso daí. E isso faz parte também do nosso dia a dia, querendo ou não tá aí, né? O IA está funcionando e tem gente fazendo cirurgia, fazendo uma série de coisas e o negócio está ajudando. Então, se vem para ajudar, seja bem-vindo, né? E tá aí a oportunidade aí também de trabalho para muita gente. Com certeza. Sim. Bom, caminhando aqui já para o encerramento do nosso podcast, eu queria agradecer a Clarissa, primeiro, por ter topado esse projeto, desde o primeiro dia que eu comentei com ela que tinha vontade de começar um podcast, ano passado ainda, acho que em dezembro, já foi uma resposta de imediato, que toparia, e aí demorou um pouquinho, mas a gente começou. Agradecer a todos que acompanharam e fiquem à vontade se ainda quiserem enviar alguma pergunta. Aproveita esses minutos finais, dá tempo da gente responder. Agradecer também o apoio da empresa Extintores Brasil, os meninos aqui do estúdio que estão fazendo a transmissão, desde ontem, estão me ajudando aí a começar nessa transmissão. E principalmente ao Carlos, que aceitou o convite para vir aqui e trouxe tantas boas novidades para nós. Foi um prazer ouvir aí sua experiência, Carlos. Obrigado. Para mim, eu me sinto lisonjeado de estar aqui, né? É o primeiro podcast de vocês, estou sendo, né? Então, obrigado. Obrigado. Eu também quero agradecer a todos e o Carlos já está também convidado para um próximo episódio e aí nós vamos estipular aí um tema que ele sabe muito, que é a questão das responsabilidades do corretor, né? Toda a questão de responsabilidade civil. Esse tema ele merece realmente um podcast só para ele, porque são várias nuances, né? Bastante assunto, né? Tem bastante assunto. E quero deixar para vocês também o nosso convite, meu e da Maine, para o próximo dia 27/8, semana que vem, então, com a nossa querida doutora Renata Bortoloso, que é minha parceira, é parceira da Maine também, amiga também, né? E ela está aí à frente de vários casos de direito médico, odontológico e da saúde. Vem com a gente.